Obrigado a vocês. E 11 de março estamos aqui para debater esse importante tema: regularizar é possível. E como é possível? É possível de várias formas, e a gente há 36 anos vem desenvolvendo núcleos habitacionais e também fazendo regularização e história, primeiramente no nosso estado de origem, depois pelo Paraná e Rio Grande do Sul. Eu queria dizer para vocês que eu pretendo trabalhar esses 7 temas: regularizar é possível, a forma de fazer isso com a nossa entidade e os municípios em fase de termo de cooperação, as fases da regularização fundiária de forma clara e objetiva, a composição de um processo de NURB, que inclusive hoje aqui Moisés saiu com um deles. Tudo começa com o público-alvo, é ele nosso principal proponente, curiosidades e alguns fechamentos. Depois passo a palavra a vocês que vão, claro, falar, apontar, questionar e sabe, levar no coração de vocês uma semente para plantar lá no seu município, lá no seu bairro, lá na sua comunidade, essas ideias, porque regularizar é possível. Primeiro, dizer que a nossa entidade tem 36 anos de história. Eu sou o segundo presidente, o primeiro já falecido. Então, tenho a honra de presidir a maior entidade de regularização fundiária do sul do Brasil. Até então, nós éramos a segunda mais antiga entidade do gênero em Santa Catarina. Com o fechamento da Coab, que é extinta, nós se tornamos a maior, ou mais antiga, em Santa Catarina em atividade. Somos também a maior do gênero no sul do Brasil. Atuamos em 212 municípios. Esse número era da semana passada, porque eu estava em Ernestina, no Rio Grande do Sul, para regularizar 800 unidades à beira de barragem, ao lado de Passo Fundo, no Rio Grande. Então esse número já subiu para 211. Atualmente a gente atende 45 mil famílias. Fomentamos mais de 14 mil títulos, porque ontem à noite tropeçamos, né, João, vindo de Candói, Guarapuava, em 270 entregas de títulos. Em Lages, semana passada, anteontem, entregamos 150 títulos, e toda semana, no mínimo, a gente entrega 3 núcleos de regularização fundiária em forma de título de propriedade por semana. Isso dá uma média mês de 1.000 unidades por mês. E temos mais de 135 profissionais, sempre acreditando que regularizar sim é possível. E a gente enfrenta problemas, muito mais do que soluções, mas a gente tem as fórmulas de driblar essas dificuldades. Continuando, curiosidades. Bom, primeiro, 50% do Brasil é regular. Isso dá uma demanda enorme para todo mundo trabalhar e focar e envidar esforço nessa solução. Segundo, regularizar promove benefício em toda a cadeia produtiva e comercial de uma cidade. Por exemplo, lá em cidade de Monte Carlo, Santa Catarina, o loteamento Remoca, com 229 moradores, famílias, hoje é outro bairro, 2 anos depois da regularização. Construíram 13 unidades habitacionais, construíram privadas, construíram uma loja de material de construção, abrigou-se e aumentou a mão de obra e a economia de toda a cidade em função da regularização de um núcleo habitacional. Estamos regularizando a cidade inteira, que tem 2.000 unidades a regularizar. A próxima é a Coab, e assim por diante. 45 dias é o nosso recorde de regularizar, e é o recorde brasileiro em tempo de regularização de um núcleo. Na cidade de Mangueirinha, no Paraná, onde a gente conseguiu regularizar em 45 dias. São 22 unidades, eram do município, não houve oposição e fizemos todo o procedimento em 45 dias. Isso é um pouquinho mais de um mês. E isso é o recorde nacional de regularização de um único núcleo no país. São Paulo é a maior demanda do estado, a maior demanda do país, São Paulo.
porém, é onde, de fato, as coisas lá acontecem muito demoradamente. Nós temos um processo de regularização na cidade de São Paulo há 2 anos parado. Significa dizer que, quanto maior a cidade, maior a burocracia a ser enfrentada e envidar esforço para a superação. Santa Catarina e Paraná são os estados mais avançados em regularização do país, porque em números absolutos é o que mais entregou títulos. Ano passado, em Santa Catarina, 35 mil títulos foram entregues. Metade desses 35 mil, segundo a Corregedoria de Justiça, metade desses 35 foi promovido pela nossa entidade chamada Aliança. Para vocês terem uma ideia, para cada núcleo organizado e regularizado, nossa entidade envolve 22 profissionais. Temos 150 na cadeia, mas para cada núcleo a gente utiliza 22 pessoas de mais variada ordem de atuação profissional possível para regularizar aquele núcleo. Por isso, quando alguém diz, é fácil regularizar? Não. Exige estrutura, pessoa, expertise, capacidade e desenvolvimento gerencial. A regularização, ela se torna difícil porque ela exige contrapartida pessoal capacitado para fazer esse trabalho. O Fábio, por exemplo, quando mede um núcleo habitacional, a gente mensura todo ele. O núcleo é todo ele mensurado. Não só os cadastrados, mas tudo que existe naquele núcleo, os equipamentos públicos, toda e qualquer unidade, as edificações, os muros, as cercas, a matrícula como um todo, as matrículas são mensuradas na sua dimensão completa. E, além disso, além de fazer esse trabalho com LTK, georreferenciamento, a gente faz a ortofoto para sobrepor o tal do georreferenciamento e não haver dúvida nenhuma que ali tem tantas unidades habitacionais, tantos equipamentos públicos e que a área é passível de regularização. Indubitavelmente. Na casa do meu pai há muitas moradas. Esse tema é bíblico. Regularização fundiária e moradia não é um assunto de hoje, vem lá de Mateus e João 14:2. A habitação é onde a gente mora e é o lugar mais sagrado da família. Por isso, esse tema, ele jamais por nós foi tratado de forma leviana como um assunto comercial ou como uma mera atividade administrativa, porque isso é o lar de pessoas. Aqui o prefeito Moisés deu um depoimento claro e forte. A gente lida com gente e quem gosta de gente promove a regularização rapidamente. Rapidamente. Não só promove, mas rapidamente. E esse rapidamente requer uma observação específica daqui a pouquinho. Aqui algumas entregas, eu posso citar várias, muitos núcleos. Me entero da maioria deles, aqui uma matrícula gerada para o cidadão que estava nesse núcleo. Continuando, aqui a cidade que, com certeza, de todas, foi a mais difícil que nós regularizamos. Planalto, Paraná, uma cidade do oeste catarinense, aliás, paranaense, e lá é uma comunidade com 70 famílias, na maioria delas idosos, aposentados, onde os jovens se evadiam para Curitiba, para Cascavel, para Capanema e etc. E por que foi difícil? Porque as pessoas há 40 anos moram lá, foram enganadas sistematicamente por políticos que prometiam, por vereadores que diziam que davam e nunca deu, e que iam lá pedir voto, e que simplesmente os enganavam sistematicamente, eleição a eleição, 2 anos a 2 anos. E aí, quando nós entramos trabalhar no município de Planalto, distrito de Barra Grande, veio o problema. Que problema foi? As pessoas não acreditavam. É mais uma que vem aqui tirar dinheiro da gente. É mais uma que vem enganar a gente e prometer falsamente. E aí a gente teve dificuldade. As pessoas não acreditavam,
nós não conseguíamos mobilização social, e a própria prefeitura dizia, é assim mesmo, é porque eu, quando fui prefeito, fui lá, prometi, não consegui nem achar solução ainda, e agora está aí o problema e eu quero resolver. E a gente arregaçou as mangas. O João, nosso coordenador local, que ontem entregou em Candói 270 títulos de propriedade, foi lá de casa em casa, conversou, um diálogo difícil, e que tivemos então a mobilização, e quando fomos entregar 2 anos depois os títulos de propriedade, conseguimos de fato desvendar o mistério da política local e fizemos a coisa acontecer, entregamos os títulos, chamamos a comunidade, e naquele dia as pessoas ainda se perguntavam, será que é verdade? Será que eu vou ganhar meu título? Ou será que vem um papel em branco? E de fato, naquele dia entregamos os títulos e a comunidade se transformou. Hoje a cooperativa Abelar está pavimentando as ruas e trazendo os jovens de volta para morar nessa comunidade até então esquecida pelo poder público, porque as promessas eram infundadas. Continuando. Aqui, Irinópolis, o primeiro município de Santa Catarina e o primeiro do Brasil a fazer a regularização fundiária no dia 18 de 2018, janeiro de 2018, eles entregaram o título para abrir ouro. Janeiro de 2018, que ano é a lei? Julho de 2017. Em janeiro de 2018, prefeito Juliano entregando títulos, um problema com muita gravidade. Está aqui no centro, o prefeito Juliano, que projetou o secretário de administração, que hoje é o Valdemiro, e é prefeito eleito, sem campanha. Isso aqui, a regularização, não tem nada a ver com política, e política é algo que não tem nada a ver conosco, porque a gente até tem uma certa aversão a políticos, e essa aversão se justifica de várias formas diferentes. Aqui, então, outras entregas aqui no Rio Grande do Sul, bem recentemente, o prefeito ali Jaldir, Ametista do Sul, uma cidade muito pobre, uma cidade na beira do Rio Uruguai, se elegeu dizendo, eu vou regularizar essa cidade. E, de fato, está cumprindo a promessa. 2 anos atrás se elegeu, está regularizando um plano de trabalho estratégico todos os bairros do município, porque é uma cidade que também sempre foi explorada pela mineração de pedras. E assim, eles hoje têm os seus títulos de propriedade, bairro a bairro, lote a lote, e as famílias. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu gostaria de voltar lá, volte lá ao anterior, esses casais mais de idade aqui, e nós cobramos para fazer esse serviço, no dia que a gente entrega o título de propriedade, o valor de 2 salários ou R$2.000, conforme a licitação prerroga, a gente só cobra o valor das famílias conforme quando entregamos o título de propriedade. Aqui o pessoal de Caçador Santa Catarina, a Eunice, ela não é. A Eunice é a secretária executiva lá na Secretaria de Habitação. Caçador é uma cidade que regularizou muito, mais de 500 unidades até hoje, e o nosso modus operandi é cobrar quando entregar o título de propriedade. Foi assim que nós descobrimos a seriedade e mostramos que regularizar é possível mesmo com duras penas econômicas, porque nenhuma empresa, nenhuma entidade se sustenta do vento. Ela precisa pagar, ter uma equipe, nós temos 150 funcionários. Da onde vem esse dinheiro? Da onde vem essa estrutura? Do pagamento das famílias. Nunca recebemos real de nenhum órgão público e não trabalhamos com dinheiro de governo. O nosso dinheiro é suado do morador. Por quê? Porque a própria lei diz e a própria legislação aprova, e nós entendemos que, Luciano, regularizar é possível, mas as pessoas têm que dar sua contrapartida, porque tudo que é dado de graça não é valorizado, é ou não é? Então, na medida que as pessoas dão a sua contribuição, elas valorizam o título de propriedade. E nessa foto, as pessoas vinham com o dinheirinho comprado. Eu faço questão de pagar para vocês
este serviço, porque agora eu sou o dono do meu lar. E isso não tem preço. Continuando. Município de Joia, outros municípios que podem ser. Juliano, aqui tem uma placa do Ministério Público embargando o loteamento como irregular, e foi lá que a gente conseguiu então fazer a regularização do primeiro loteamento regularizado do Brasil em Rio. Porque até então Santa Catarina e Paraná também tinha outros programas estaduais pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Justiça que levavam anos. Quinta-feira eu fui entregar em Lages um processo para 200 famílias que levou 6 anos. 6 anos. E no REURB nós conseguimos fazer em 6 meses a 9 meses, dependendo do tamanho do núcleo e suas complexidades. Continuando. A regularização tem parâmetros muito claros em 3 legislações fundamentais. Primeiro, o Estatuto das Cidades foi muito superficial ao tratar o tema. Lá em 2001, onde houve a conferência, talvez a primeira conferência das cidades, ainda com o governo Fernando Henrique Cardoso, no qual eu era, na época, diretor de habitação da cidade de Indaial, em 2001, e fizemos lá o primeiro estatuto, primeiro congresso das cidades, naquela ocasião. Segundo, a Minha Casa Minha Vida, que agora, dia 14 de fevereiro, foi reeditada, mas na época era a Lei 11977, que tratava um capítulo da regularização fundiária, mas era muito confusa, era extremamente, deixava muitas dúvidas e lacunas, e que não tinha um entendimento claro no marco jurídico, nem temporal. Inclusive era o cartório que tinha que promover, e cartório não promove nada, né? Cartório é demandado, cartório recebe, cartório registra. Agora, a lei do REURB transformou essa realidade, porque quem demanda, quem traz, quem puxa, quem empurra a comunidade e seu município é o executivo, é o prefeito municipal. E isso deu uma guinada histórica na regularização do Brasil. Eu creio que a REURB hoje, a Lei 13465 e seu decreto 9310, é a lei mais visualizada pelos gestores públicos no país atual. Por quê? Porque ela traz, e pode ser feito sem custo para o erário, uma grande inclusão dessas pessoas, tanto na cidadania como no próprio espaço municipal, que até então não existia. Aqui, alguns preceitos da lei possibilitam ao morador acompanhar e realizar todos os procedimentos para até a sua aprovação, define quem são os legitimados, tem mais de 15 instrumentos de regularização dentro da Lei 13465, e o cartório, outro procedimento importante, que registra tanto o parcelamento como seus titulares para dar o título de propriedade, para gerar uma matrícula, para ele poder ser dono e fazer o que quiser com a sua moradia sagrada. Continuando. Próximo slide. Aqui um pouco o esboço da lei, mas ela está lá no grupo, Lei 13465, Lei do REURB ou Lei 9310, vocês vão ter todo o arcabouço dela na íntegra. São mais 109 artigos, no qual vocês podem se inteirar. Ela é complexa. Está aqui a dizer, é complexa ou não é? É possível ou não é? É possível, porém precisa ter habilidade. Qualquer advogado dizer ele consegue? Não. Até porque esse não é um papel para advogado. Por que não é um papel para advogado? Porque existem 22 profissionais que vão trabalhar no processo administrativo, que não é judicial. Advogado também contribui, mas ele é uma peça dentre 20 que atuam nesta produção. O artigo 10 classifica os núcleos, tem o artigo 11 e vai aqui classificando eles de várias formas, por isso análise. Continuando, os vários tipos de núcleos existentes, e aqui a lei ela é branda e ela também é abrangente, porém existem núcleos não previstos nela. Aqui um pouco, resumidamente, o fluxo do REURB. Primeiro a fase inicial, que é a fase dos técnicos entrarem, analisarem, fazer seus pareceres, e são vários que dão necessidade ao processo.
Segunda fase é a fase de mobilização social, a fase de cadastramento. Terceira fase é a do georreferenciamento, que eu já aqui, de certa maneira, expliquei como que a gente faz. A quarta fase é da organização, assinaturas e também aprovações. E, por último, a fase do registro e da emissão das matrículas. Resumiria, então, nessas 5 fases, de forma bem resumida, o quanto que o RIURB transita. E ele transita basicamente com as famílias, um tripé, aliás, um quadripé, a empresa que vai atuar e os profissionais que geram todas as peças técnicas, a prefeitura, que vai fazer toda a análise e depois, obviamente, as apresentações e aprovações, e depois, por último, o cartório de registro de imóveis, o RI, que vai registrar esse procedimento, emitindo, obviamente, pré-notas devolutivas, quando é o caso, quando ele achar algum conserto a fazer, ele devolve, ele só tem 15 dias para fazer a primeira análise. 15 dias. O doutor Renato, lá em Caçador, que é o maior estudioso do RIURB em Santa Catarina e um dos maiores do Brasil, ele fez o primeiro RIURB dele, ele iniciou conosco em Caçador, né? E o primeiro RIURB dele se transformou em parâmetro para todo o estado de Santa Catarina, tanto é que a Corregedoria do Tribunal de Justiça elencou normas e diretrizes para proceder padrão aos cartórios de todo o estado de Santa Catarina, que no Paraná não tem, que no Paraná não padronizou. Porém, o Paraná tem uma outra vantagem. O Paraná é o do Brasil a posição mais aberta, mais célere de todos os cartórios, de todas as corregedorias do país afora. O Rio Grande do Sul é retrógrado, enquanto que o Paraná é desenvolvimentista e Santa Catarina é rigoroso. Do rigor, eu sintetizaria essas 3 formas de compreender os 3 estados. O retrocesso do Rio Grande do Sul, inclusive com amarrações de pontos físicos, sem georreferenciar. O Paraná, extremamente avançado, simples e prático no entendimento, e Santa Catarina no rigor. Como nós trabalhamos nos 3 estados, a gente tem parâmetro de comparação absolutamente para fazer esse tipo de análise. E aí, os passos, né? Se identifica as demandas, verifica a situação jurídica das matrículas que compõem o lucro, continuando. O quarto passo, o procedimento licitatório, nós entramos nos municípios por licitação através de edital de termo de cooperação por credenciamento, porque somos uma associação que faz isso especializadamente em todo o sul do Brasil, e nós atuamos então pela organização da sociedade civil, marco legal, a lei 13.019, está aí para todos os municípios usarem, que já usam, e muitas vezes nem sabem, quando vão fazer convênio com a polícia, quando vão fazer convênio com o bombeiro, quando vão fazer convênio lá para outras atividades. No entanto, nós não somos termo de fomento, nós somos termo de acordo de cooperação, significa que não há repasse de recursos. Isso tem que ser muito claro, e os municípios, muitos perdem a oportunidade de fazer o uso da lei, simplesmente por desconhecer, porque assessores jurídicos muitas vezes não conhecem, nunca fiz, e aí a gente tem exemplos às comparas. Paulinho visita vários municípios, sabe o quanto é enfático, né? E enfadonho convencer o jurista a aplicar a lei. E é o que a gente quer em todas as instâncias, inclusive para entrar e trabalhar em determinados municípios. Aqui, talvez, se eu sentar eu consigo falar, os passos que vocês receberam, inclusive, no material que vocês têm em mãos. O passo a passo que é dado e o que compõe o projeto de regularização fundiária. Os elementos que vão fazer parte do processo, como o Moisés acabou de levar aqui, e que é padrão em todos os processos que devem ser feitos no RIURB. É fácil fazer isso aqui? Não, porque é muitas mãos trabalhando e é forma sistemática com qual isso é necessário ser feito. Lembrando que cada núcleo é um núcleo, cada realidade tem uma situação jurídica diferente e que nós precisamos contemplar isso, inclusive, no processo e na análise do procedimento. Então, temos os vários passos, a
circulares, as suas anuências, a assinatura de todo mundo. Isso é um trabalho bem difícil, porque às vezes a gente não consegue atingir a todos, e aí, claro, tem uma regra lá na lei que o edital também serve para as notificações. Continuando, aqui eu diria que o REURB também, nessas 4 fases, pode ser concebido, primeiro, forma documental, segundo, a forma de engenharia, terceiro, as anuências, suas aprovações, e quarto, finalmente, a forma cartorial, levando em média 172 dias. Lembrando que a lei deu 180 de máxima para fixar o processo, para completar todas as etapas. 182 dias. E daí, o que a gente faz quando tem município que não cumpre 182 dias? 240, 280, 3 mil dias? O que a gente faz? Ministério Público. Ministério Público. Negociamos, conversamos, dialogamos imensamente, mas às vezes não tem jeito. Às vezes a gente tem que fazer um convite a um ente a mais, que é o vigilante da lei, que é aquele que está de olho quando algum fator não corresponde. E o prazo é fundamental, porque as pessoas moram, as pessoas vivem, e elas moram querendo seu título, e muitas vezes pela inércia do município. E isso quero destacar: não podemos permitir que pessoas moram sem ter a dignidade de ser dono dos seus espaços. Isso é fundamental, e esse é o respeito que a gente tem que ter a essas pessoas, a essas milhares de famílias que estão lá esperando por vocês fazerem acontecer. Aqui também, eu diria que é um cronograma em dias, cada etapa, só que aqui eu não vou explanar e não vou fazer explanação porque meu tempo não permite. Continuando, aqui a verde, a parte de georreferenciamento, ela tem também várias etapas. O georreferenciamento não é um mapa, né, Fábio? Não é um mapa, né? O georreferenciamento é um conjunto de uma peça muito maior que compõe o mapa memorial descritivo, RT, informação do IBGE, confirmação de base. Ufa! Os nossos processos são produzidos e são produzidos por muita gente, inclusive o georreferenciamento. Em média, Fábio, quantas pessoas a tua equipe leva, que é uma equipe, para fazer, contando desde o campo até a emissão das RTs? 6 pessoas. 6 a 7 pessoas para a produção de tal de georreferenciamento. E nós temos 4 equipes de georreferenciamento trabalhando simultaneamente em cada canto dos estados. Continuando aqui, então, essa aqui é a fase de protocolo registral, onde entra no cartório, e lá também é um processo. Lá também é um procedimento que segue etapas. E segue 15 dias para a pré-análise, depois da pré-análise é feita a devolutiva, caso há necessidade, e por último, então, a avaliação final e a emissão dos títulos, com primeiro o registro do parcelamento e segundo o registro dos estimados. Continuando, estudo ambiental. A parte ambiental, e aqui eu me detenho, gosto desse tema, até porque fiz uma pós-graduação nessa área. A questão ambiental é fundamental, é onde a maioria dos promotores se envolvem, é onde, por exemplo, o CAEMA está diretamente impulsionando a regularização dos municípios do oeste do Paraná, que envolve Foz, Cascavel, Toledo, até Guaíra para cima. Então, o que é a parte ambiental? É um estudo à parte, é todo um arcabouço de documentos que é chamado pela lei de estudo socioambiental, que requer pelo menos 5 profissionais de engenharia ambiental, análise do mapa, as tais de ARTs, não é licença de loteamento novo, cabe destacar. A parte ambiental não é um licenciamento no REURB, porque é um ato consolidado e, portanto, se houver passivo ambiental, ele também é possível de ser
minimizado o seu impacto com ações específicas determinadas pelos técnicos e engenheiros